Olá, meu aluno do Centro Universitário Internacional Ninter, tudo bem? Eu sou o professor Eusélio e o assunto hoje é Wolfram Alpha. Primeiramente, eu quero dizer que o Wolfram, ele é não só matemático, ele tem outras utilidades, né, como geografia, tem história, mas o principal, que é o nosso foco, é a matemática, né? Então, vamos primeiramente entrar no site do Wolfram. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Então, começando aqui, você vai digitar Wolfram Alpha na tela de vocês, Wolfram Alpha, né? wolframalpha.com e dá Enter. Daí aparece essa tela aqui, ó. Olha, tem ciência, tecnologia, sociedade, cultura, vida cotidiana, tem um monte de coisas que eu acredito que vocês vão gostar, né? Tem várias curiosidades aqui. Mas vamos à nossa matemática. Então, matemática aqui, vamos começar com matemática elementar, porque são nossas primeiras atividades. Tá? Eu vou colocar à direita aqui da tela uma lista de atividades que vai ajudar a gente a compreender, a entender melhor o Wolfram. Então, a primeira atividade diz assim, ó, efetue as operações, letra A. Então, vamos escrever como está ali, ó. Só que, logicamente, eu não vou conseguir colocar aquele expoente 4, né? Eu não vou conseguir colocar. Vamos ver como é que vai ficar. Então, vamos escrever assim, 25 mais 33, abre parênteses, é vezes, mas não precisa colocar, ele já entende que é vezes. 4 menos 16, menos 7, abre parênteses, menos 3 elevado a 4. Então, eu vou colocar um chapéuzinho, tá? Um tio. Olha, já deu um resultado aqui, ó, menos 938. Já deu aqui, ó. E já deu aonde é o ponto. Beleza? Escreveu, né, em inglês. Beleza? E o interessante é que ele escreveu a entrada dele, o input aqui, ó, 25, exatamente como está ali no Word, né? Eu tenho um aplicativo Word ali. Está exatamente o expoente, por exemplo, aqui, ó, ficou na forma de expoente mesmo, né? Vamos à letra B. 31 divididos por 2, vou colocar a barra, mais 10 terços, abre parênteses, 3 quartos, mais 41 quintos, menos 5, igual. E já deu o resultado, né? Olha aqui, ó. Já mostrou aqui, ó, 121 terços, deu o valor em dízima periódica e escreveu da forma que está ali na minha lista do Word, né? Olha que interessante. Deu resultado ali 40,33, deu resultado também na forma de dízima periódica com a barra em cima, deu o resultado na forma de número inteiro e fração e outras formas aqui, ó. Vamos para o próximo exercício. Ele é uma calculadora, né? 3, eu vou colocar ponto 7, porque ele é em inglês, então eu tenho que colocar na forma, né, que eles entendem o número decimal à direita. Para eles é a direita do ponto. 31,77 menos 45,6, fecha parênteses, elevado à terceira, menos 2. Olha, já deu lá, menos 9.789,420885, né? Escreveu da forma, pode ver que escreveu da forma que deveria aparecer mesmo. Beleza? Exercício número 2. Explicite em decimais os números π e raiz quadrada de 2. Então, vamos escrever aqui, ó, π. Aí, ó, π. Ele aparece ali, como é que é o π, a letra grega, e colocou aqui, ó, pelo menos aqui umas 50
casas decimais. More digits, mais dígitos. Ele aumentou, acho que passou de 100 ali, não contei. Mais dígitos, e vai colocando, quanto mais você quiser. Então, isso para mostrar que o número irracional, né, ele vai mudando aqui, não repete nenhum dos números, não repete de forma periódica, como uma dízima periódica, né? Ele mostra que vai aumentando conforme um número irracional. Vamos colocar aqui a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 2, você pode colocar 2 elevado a 0,5. Aparece ali. Mesma coisa, mais dígitos, se quiser. 1.4142. Escreveu de outras formas aqui, ó, né? Na forma de número imaginário aqui, se fosse raiz, né? Raiz de polinômios irracionais, né? Raiz quadrada de 2. Vamos escrever de outra, entrada com outra forma. Poderia ser assim, ó. Ao invés de escrever raiz quadrada de 2, poderia ser elevado a 1/2, é a mesma coisa. Poderia ser também 2 root e TH of, eu quero a segunda raiz de 2. A NTH faltou root. De outra forma, eu quero a segunda raiz, root, raiz de 2. Segunda raiz de 2, a mesma raiz ali, ok? Tá. Bom, já que dá para entrar dessa forma, dá para colocar a raiz cúbica de 2, né? A terceira raiz de 2, raiz terça, raiz quártica. Interessante, né? Outra forma de escrever, vamos escrever outros números aqui, ó. Eu quero, por exemplo, a raiz 10 elevado a 3/5. Então, é 10 elevado ao cubo e a raiz quinta disso, né? Então, eu posso escrever também da seguinte forma. A quinta raiz quinta, of 10 elevado ao cubo. É a mesma coisa que eu escrevi agora. Raiz quinta de 10 elevado ao cubo. É 10 elevado a 3/5. Está aqui, ó. 10 elevado a 3/5. Outra raiz. Vamos colocar assim, ó. Eu quero a raiz é 3 elevado a 15/20. Ele faz 3 elevado a 15/20, mas é a mesma coisa que 3 elevado a 3/4, né? Ou a raiz quarta de 3 elevado ao cubo, porque dá para simplificar 15/20. 15/20 é equivalente a 3/4. Beleza? Vamos para o exercício número 3. Fatoração. Então, vamos lá. Factor, 360. Então, fatorou 360.
O 360 é 2 elevado ao cubo, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, ou 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E também ele já colocou todos os divisores de 360. Olha quantos divisores tem. Tem 24 divisores. Eu quero também que fatório o número 8848. Está ali, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 7 vezes 79, ou 2 elevado à quarta, vezes 7 vezes 79. Ele fatora em números primos, né? Então ele está dizendo aqui, ó, tem 6 fatores primos, 2, são 4, 2 iguais, né? E o 7 que é primo e 79 que é primo, sendo 3 deles distintos. Os divisores, tem 20 divisores esse número. E agora eu quero tirar, né, o MMC e o MDC desses dois números, 360 e 8.848. Então vamos lá. MMC entre 360 e 8848. Veja que ele colocou aqui, ó, LCM, é a forma em inglês de colocar o MMC entre 360 e 8.848. O menor múltiplo comum entre os dois números é 398.760. E está aqui os dois números fatorados em fatores primos. Eu quero agora o MDC entre os dois. Em inglês é GCD, 368.848. Aparece novamente fatorado em números primos e o MDC é 8. Beleza? O que é o MDC? O máximo divisor comum. Então veja que em 8.848, como tem 2 elevado à quarta, tem 2 elevado à terceira. E não tem 8.848, não tem 3 elevado ao quadrado. O que é comum aqui? É o 2, né? E o menor expoente é 2 elevado à terceira que tem em ambos, que é 8, né? Vamos para o próximo exercício. Verificar se os números 3.797 e 5 elevado a 33 mais 2 são primos. Então vamos lá. 3.797 é primo, is a number. Primo, está perguntando, é um número primo? Ele diz, 3.797 é um número primo. Beleza? Então, 3.798 não é, né? Vamos lá, 3.798 é um número primo? Está aqui a resposta. Is not a prime number. Eu escrevi errado aqui, ele aceitou a prime number, não number prime. Mas ok, beleza que aceitou, né? Ele, além de dizer que não é primo, ainda mostra qual é a fatoração dele em fatores primos. 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 211 são os números primos, né? Fatorado em números primos. E mostra também os divisores. Vamos ver esse número aqui, ó. Vamos escrever direito aqui, ó. Prime number. Prime number. Qual é o número agora? 5 elevado a 33 mais 2. Ele é um número primo? Não é um número primo. E ele fatorado, olha o número, olha o tamanho que é esse número aqui, 5 elevado a 33 mais 2. Ele tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
tem 24 casas decimais, né? 24 ordens. E aqui fatorado em números primos. Olha que beleza, 41 vezes 1.600. Todos esses números são números primos. 5 primos distintos. E todos os divisores aqui, ó. 32 divisores, esse número aqui. Beleza? Vamos lá para o próximo. Encontre todos os divisores de 150. Divisores 150. Poderia colocar factor, né? Ele também apareceria ali, ó. Mas ele já aparece aqui, ó, divisores. Aparece direto já. 1 vezes 2, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, todos são divisores. Tem 12 divisores. E novamente aparece ele fatorado em números primos. Próximo exercício. Calcule o resto da divisão 485 por 33. Então, reminder, 485 por 33. Está aqui, ó, 485 por 33, o resto é 23. Então, ele é um múltiplo de 33, 485 mais 23. 496 é um número perfeito? Vou perguntar para ele. 496 is a perfect number? Resposta, sim, é um número perfeito. Bom, então nós temos que saber o que é um número perfeito, o que é um número abundante, ou qual é um número que tem uma certa deficiência, né? Um número deficiente. Vamos pegar um outro aqui, ó, um outro número qualquer. Então, o 496 é um número perfeito. Ele está dizendo que 1 mais 2 mais 4 mais 8, fez uma conta aqui, e deu 496. O que será que é esse número aqui, essa soma? Vamos lá. Então, vamos pegar um outro. Pegar o número 10. 10 é um número perfeito? Ele diz, não, não é um número perfeito, é um número deficiente. 1 mais 2 mais 5 é igual a 8. Então, o que é um número perfeito? Se você pegar todos os divisores de um número, menos ele, a soma desses divisores menos ele tem que dar ele. Se acontecer isso, ele é um número perfeito. Se for menor que ele, é um número deficiente. Se for maior, é um número abundante. Por exemplo, vamos ver, 12. 12 é um número perfeito? Não, 12 é um número abundante. Por quê? Porque a soma dos divisores passando dele, né, menos ele, deu 16 dele, passou dele. Né? Então, ele é um número abundante. Vamos ver lá, outro. 10 é um número triangular? 10 is a triangular number? Então, ele diz, sim, é um número triangular. Olha quantas bolinhas tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual seria o outro número triangular? O número 1, o número 3, porque tem 3 bolinhas, 1 mais 2. Daí 1 mais 2, o próximo é mais 3. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Daí mais 4, o próximo número para somar é 4. 1 mais 2 mais 3, 4 vai dar 10. Então 10 mais 5 dá 15. Então o próximo número seria o número 15. Tá aí, ó, número 15. Vamos perguntar se o 16 é um número triangular. 16 é um número triangular? Não, não é um número triangular. E ele mostra aqui, ó, os triangulares, o anterior e o posterior. E mostra também os números triangulares. Aqui está o 1, o
o 6, o 1, o 3, o 6, o 10, o 15. Depois vem lá o quinto, o número sexto, o número sétimo, o número, o décimo, o número 15º número, está aqui, está mostrando, olha, faz uma curva aqui. Ó. Próximo número, próximo exercício. Converta 55 em outras bases. 55 to base 2. Então, o 55 escrito na base 2 seria 110, 111, base 2. Se fosse na base 4, seria 313. Aí, para você entender melhor, teria que entender um pouquinho de bases, né? Mas a base 2, ele seria uma base binária, né? Então, por exemplo, o número 3 nosso, ele é 11. Na base 16 ele é o 37, daí na base 16 ele vai pegar letras também, né? A, B, C, D, E, né? Número romano. Próximo exercício. Converta 787 em romanos e em outras formas. 787 to Roman. Está aqui, ó, 787, 500 mais 200, mais 50, dá 750, mais 30, 780, mais 5, mais 2, né? Em maia, como seria 787. Em babilônio, em grego e em ábaco japonês. Tudo isso, qualquer número que você quiser. Vou pegar um número grande aqui, ó. Que número eu escrevi aqui? 5 milhões. 5 milhões, está aqui, ó. Um V, 2 riscos, cada um deles multiplica por 1000. Ábaco japonês, não tem em babilônio, não fez em babilônio, nem em maia, nem em grego. Próximo. Comprovação das propriedades de potência. Então, vamos lá, escrever. A primeira propriedade, A elevado a M, vezes A elevado a N, Enter. Está ali, ó. A elevado a M, vezes A elevado a N, é A elevado a M mais N. E tem um monte de outros resultados aqui que não é nosso escopo agora. A próxima propriedade, A elevado a M divididos por A elevado a N. Você conserva a base e subtrai os expoentes. A elevado a M elevado a N. Potência de potência. Está ali, ó. Multiplica os expoentes. E se tirar o parênteses? É um número muito maior, né? Vamos colocar um valor, só para ver qual a diferença. 5 elevado a 2 elevado a 3. Esse número deu, sem os parênteses, deu 390.625. E se colocar parênteses, que a potência de potência é 15.625. E se mudar os parênteses, cinco elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que não colocar os parênteses, né? Ok. Agora algumas operações. 23 vezes 180 elevado
a meio, mais 3 vezes 45 elevado a meio, menos 3 vezes 4.080 elevado a meio. Olha que interessante. Ele tirou tudo que foi possível da raiz primeiro, tá? 180. O 180, ele deixou o 5 na raiz, né? E deu 36, ó, 36 vezes 5 dá 180. Então ele pegou, deu 36, que é a raiz quadrada de 36 é 6, ele tirou da raiz, é 36 mesmo, 36, 180, 36 vezes 6, eu estava olhando aqui, por que deu 147? Então, esse 6 que saiu da raiz da primeiro radical, ele multiplicou por 23. 6 vezes 23 dá 120 e 138. Mais 45, a raiz quadrada de 45 é 9 vezes 5. Ele tirou da raiz 9, como 3. 3 vezes 3, 9. Então, o 9 daqui com o 138 daqui deu o 147. E deste 4.080, ele tirou 4 da raiz, 16 da raiz, como 4, da raiz quadrada de 16 dá 4. E antes era 16 vezes 255. E deu esse resultado na forma de radical simplificado, na forma decimal aproximada e outras formas aqui, ó. Tá? Ainda poderia aqui, ó, colocar na forma de raiz de 5, deixando a forma entre parênteses, né? Várias formas aqui, ó. Próximo exercício. Letra B, 5 divididos por, então vamos lá, 5 divididos por, abre parênteses, aqui é bom colocar os parênteses, né? Porque se eu não colocar parênteses, olha aqui, eu vou colocar 5 elevado a meio mais 2. Olha o que ele fez. Ele colocou 5 divididos pela raiz de 5 mais 2, mas não era isso que eu queria fazer. Era outra coisa, então eu tenho que colocar necessariamente os parênteses. Às vezes não precisa não, mas às vezes precisa. Nesse caso, precisou. Tá aí, ó. Beleza? Só deu o resultado final aqui. Não dá para fazer nada mesmo, né? Letra C. Eles têm que tomar um pouco de cuidado. Ele vai fazer o quê? A raiz quadrada. Então, vamos ver. Eu vou colocar entre parênteses elevar a meio. Dentro desta raiz, eu vou colocar outra ali, ó, que é uma raiz cúbica. Vou elevar ao cubo. Então, é 1/3. Veja só. Elevado ao cubo do quê? De 2 vezes raiz quadrada do quê? De 3 elevado à terceira. Vamos ver se eu fiz certo. Vamos ver. Raiz quadrada da raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 3 ao cubo. Está ali, ó. Ele extraiu um pouco das raízes possíveis, né? E deu o resultado final. E ainda deu na forma de raiz sexta. Sim, porque raiz quadrada de raiz cúbica é raiz sexta, né? Ok. Próximo exercício. Fatore os polinômios. Fatorar os polinômios. Então, vamos escrever lá. Factor do quê? X elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado
menos 8x mais 12. Este polinômio é a mesma coisa que x menos 2 elevado ao quadrado vezes x mais 3. Né? Colocou aqui na forma de polinômio, se fosse y ou f de x elevado, f de x igual a isso aqui, ele plotou aqui já o seu gráfico e mostrou as raízes aqui, ó, menos 3 está aqui, e a raiz dupla, né, que é o 2. Próximo. Raiz cúbica de 6x elevado ao quadrado mais 6x, raiz cúbica mais 6x elevado ao quadrado, menos x menos 30. Isso que faltou uma coisa aqui, né? Menos aqui no meio. Escreveu errado. 6x elevado ao quadrado menos x, menos 8x, não, menos x, menos 30. Ele é x menos 2 vezes x mais 3 vezes x mais 5. Olha que interessante. Para você tirar a prova, isso aqui, o Wolfram, para você fazer cálculos, verificar se os cálculos estão certos, é fantástico. Com derivada e integral, então, nem se fala. E também álgebra linear, né? Ele também serve para comparar álgebra linear. Outra fatoração, x elevado ao quadrado mais 1. X elevado ao quadrado mais 1, ele plotou o polinômio e colocou ali, ó, ele é x menos i vezes x mais i. São dois números complexos, as raízes aqui, ó, o i e o menos i. Tá, continuando, o último exercício aqui desta listinha. Calcule o quociente e o resto da operação. Vamos ver lá. Então, vamos escrever, abre parênteses, divide, abre parênteses. Coloquei o numerador e denominador. Dentro do numerador, eu vou escrever x elevado ao cubo menos 2x elevado ao quadrado mais menos 5x menos 3 dentro do denominador, 2x elevado ao quadrado menos 1. Olha que interessante, ele plotou já o gráfico. Colocou aqui, ó, os valores, né, que daria as assíntotas, né, que daria 0 aqui no denominador, menos 2x elevado ao quadrado, seria o mais 1. O mais, não, aqui vai dar, para dar 2, aqui raiz quadrada de 2, né, mais raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2, é que vai zerar aqui, ó, e pode ver que o gráfico, como ficaria o gráfico aqui, ó. Mostrou na forma alternativa essa mesma expressão. E se fosse um y elevado a y igual a este polinômio, ele teria como raízes complexas, né, as raízes estão aqui, ó, x aproximadamente 3, tal, e aproximadamente 2 números complexos. Está aqui, ó, 2 números complexos. Né? Tá aqui, isso aqui é o plano complexo. E ainda disse aqui, ó, o x pertence a reais, é o domínio dele, x pertence a reais com o x diferente de raiz quadrada de 2 sobre 2, eu esqueci do 2 aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2, ou menos 1 sobre raiz de 2, e 1 sobre, mais 1 sobre raiz de 2. Próximo exercício. Agora eu vou colocar outra listinha. Tá. Calcule as raízes do polinômio. Vamos lá.
x elevado à quarta menos 6x elevado ao cubo mais 13x elevado ao quadrado menos 12x mais 4. Vamos colocar aqui, ó, root não. Calculando as raízes. Ele mostrou ali, fez o gráfico, plotou o gráfico, plotou numa forma Então, calcule as raízes do polinômio, né? O polinômio x elevado à quarta, então roots, x elevado à quarta menos 6x elevado ao cubo, mais 13x elevado ao quadrado, menos ao quadrado, menos 12x, mais 4. Ele mostrou as raízes múltiplas, 1 e 2, né? Por que 1 e 2? Vamos ver. Vamos colocar um factor. Fatorar esse polinômio. Ele é x menos 2 ao quadrado vezes x menos 1 ao quadrado. Então tem duas raízes duplas. Por isso que deu roots. Por isso que deu esse multiplicidade 2, né? Tá. Próximo exercício. Calcule as raízes dessa equação racional ali. Um exercício difícil de resolver, ó. Se você não utilizar se for fazer na mão, né? Então, vamos escrever ali, entre parênteses, elevado a meio, o que dentro dos parênteses, 7x mais 1, daí, menos, abre parênteses, 8x menos 15, fecha parênteses, elevado a meio, igual a 1. Olha, ele escreveu, como deveria escrever, e colocou aqui, ó, qual é o valor de x, né? Qual é o valor de x? X igual a 5. Resolveu aqui, ó, fez o gráfico e resolveu. Igual a 1, né? Com a equação x igual a 1, y igual a 1 aqui. Equação igual a 1, né? A interseção é o número 1 e 5. X igual a 5.
Beleza. Resolva a inequação agora. Vamos ver. Inequação. Resolva. Solve. X elevado ao cubo menos 2x elevado ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Opa, não é igual a 0. É uma inequação. Claro que se igual a 0, ele seria menos 2, 1 e 3, mas é para fazer uma inequação maior ou igual a 0. Vamos ver o que vai dar. Tem a ver com aquelas raízes. Ele está dizendo assim, ó, o resultado disso é um x entre menos 2 e 1, incluindo o menos 2 e 1, e x maior do que 3. E mostrou aqui, ó, fez o gráfico todo aqui, ó, entre menos 2 e 1, fechado. Eu vou tirar esse igual aqui, vamos ver o que ele faz. Tá ali, ó, ele só mudou aqui as extremidades, olha, ele não é mais fechado. É vazia, né? Aberto aqui, ó, intervalo aberto. Beleza? Exatamente como a gente ensina na escola, né? E a última, resolva a inequação. Vamos aproveitar essa aqui. 2x elevado ao quadrado menos 5x mais 6, fecha parênteses, daí divide por, abre parênteses, x elevado ao quadrado menos 6x mais 8 maior ou igual a 0. Faltou um parênteses aqui. Vou mudar errado. Ali, ó. Olha só o resultado. X menor que 2, unido com o intervalo entre 2 e 3, aberto em 2 e fechado em 3, e maior que 4, aberto em 4. Por que isso? Provavelmente porque 2 e 4, né, são as raízes desse do denominador, né, que daí não pode ser. Não pode ser esse denominador, né? Bom, de Wolfram Alpha, por enquanto, da primeira aula, é isso. Espero que tenham aprendido, né? Um abraço para vocês e até a próxima.